Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda o mais alto que você puder. Antes de se assentar, vire para alguém aí ao seu lado, dê um abraço nele ou nela, diga: que bom ter você aqui nesta noite. Que alegria ter você aqui nesta noite. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Damos as boas-vindas a todos vocês nesta quinta-feira, aos que estão online. Damos as boas-vindas a todos para juntos nós, no meio da semana, adorarmos a Jesus. Estamos ainda reverberando o que Deus fez no final de semana. Muitas coisas, muitos milagres. Uma irmã com um tumor alojado na sua garganta. Em uma das orações, ela foi totalmente curada. Totalmente curada. Muitos milagres criativos. O Senhor tinha dado uma palavra que haveria milagres criativos acontecendo. E foi assim que Deus fez. E nós louvamos ao Senhor. Também louvamos a Deus pela vida do pastor Eliezer. O pastor Eliezer é um dos nossos pastores em Madrid. O pastor Eliezer foi desta casa há muitos anos atrás. Já foi ovelha minha há muitos anos. Depois ele voltou para o Brasil, depois voltou para a Espanha e agora em Madrid, radicado em Madrid. Já é um dos nossos ali, já há mais de 2 anos. E ontem ele foi submetido a uma cirurgia para uma reparação óssea. Ele tem um problema depois de um grave acidente, quase que uma tragédia que aconteceu a ele. Sim, uma tragédia, mas não foi pior, com a graça de Deus. E ontem ele teve, na hora da cirurgia, uma parada cardiorrespiratória. E os médicos lutaram bravamente, horas, para trazê-lo de volta. E Jesus, o dono da vida, trouxe ele de volta. Então damos a Deus louvores pela vida do querido pastor Eliezer. Hoje já não está mais na UTI, já está no quarto. Tivemos o privilégio de desde ontem, né? Estar com todos eles, com a família, com ele. Estamos felizes e bem provável que ele está assistindo a nossa reunião, que ele não perde uma, né? Vamos ver quando for pessoalmente se ele vem em todos. Porque virtual ele está em todas. Mas ele de fato, o Senhor trouxe vida de volta para ele. Ezequiel capítulo 37, por favor. Eu vou falar sobre a declaração das suas palavras. Você cria tronos, você destrói, você constrói com as suas palavras. O que você anda falando? O que nós andamos falando? Ezequiel capítulo 37, o texto é muito conhecido. Eu apenas quero parafrasear 2 versos, ok? Eu vou pinçar 2 versos e logo eu vou reafirmar o texto para contextualizá-los e depois eu vou devagar por alguns versículos, fazendo aplicações importantes para a nossa noite de hoje. Ezequiel 37, verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Note, ele não foi fisicamente, ele foi em espírito. Então ele teve uma visão, uma percepção visual de um vale cheio de ossos. Diga, cheio de ossos. O verso 2 do mesmo capítulo diz que nessa mesma visão, nesse arrebatamento de espírito, ele foi levado de um lado para o outro e ele viu que era enorme a quantidade, o número de ossos.
o vale estava repleto. E há uma afirmação muito precisa, diz que os ossos estavam ressequidos. A expressão do hebraico é ressequidos, mais do que secos. Por isso que aqui, nessa versão, diz muito secos, ressequidos. Ou seja, eles estavam num estado já quase de desconhecer quais eram as suas partes. Ok? Aqui tratando de ossos. No verso 3, vou pincelar duas partes. A primeira é o questionamento de Deus, a pergunta de Deus. A segunda é a resposta do profeta. A pergunta de Deus é: eu posso tornar a viver esses ossos? E a resposta do profeta é: Senhor, tu sabes. Sempre essa transferência de responsabilidade quando há uma comissão. Uma comissão mal atendida é uma omissão. Uma ordem mal atendida é desobediência. Então, grave isso. O Senhor pergunta: filho do homem, poderei eu reviver ou trazer de volta a vida a esses ossos? Então ele respondeu: Senhor, tu sabes. Ou seja, não me envolva nisso, o Senhor sabe todas as coisas. Isso é responsabilidade sua. Tu sabes. Mas a pergunta não era se o profeta sabia que Deus sabia, ou se o profeta sabia que Deus podia. A pergunta era: posso tornar a viver esses ossos? Então aí no verso 4 há uma palavra muito precisa. O Senhor diz: então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, fale aos ossos. Repitam por favor: fale aos ossos. Diga ao seu irmão: se os ossos, fale com ele, fale para o irmão, se os ossos receberam um comando pela palavra, imagine você. Então, imagine se Deus é capaz de fazer alguma coisa conosco, que somos vivos, que estamos vivos, que temos sangue, temos pele, temos ossos, temos força. O que Ele é capaz de fazer? Então, eu deixo aqui isso no ar, para começar a ministrar sobre isso, mensagem que Deus ministrou ao meu coração, de maneira muito contundente no dia de hoje. Muito contundente, e diz muito a respeito do que nós estamos vivendo esses últimos dias. Diz muito a respeito do que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então, o que você pensa vai determinar o que você pode fazer. Pastor, isso é mensagem positivista, ou isso é uma mensagem positiva. Eu não sei se você concorda comigo, mas o Evangelho é uma mensagem de boas novas. É uma mensagem de quê? Boas novas. Então a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de tristes, velhas notícias. O Evangelho é uma mensagem de boas novas. Ok. A partir daí, eu preciso fazer uma afirmação aqui. Eu não sou um teólogo que afirma o conceito da mensagem positiva, do pensamento positivo. Não. Eu acredito sim na palavra liberada e no otimismo bíblico. Repita comigo: otimismo bíblico. O que quer dizer isso, pastor? O que a Bíblia diz é. Então, se eu acredito nisso daqui, eu acredito nisso como um todo, não parcial. É como um todo. Timóteo diz que toda a palavra, toda, é inspirada. Ela foi feita para me edificar, para me exortar, para me educar, para me policiar, para me dar limites, para me exacerbar, para me exagerar, para me potencializar, mas também para me, ao mesmo tempo que ela me enobrece, ela me enriquece, ela também me faz ser sensível, humilde, dependente. Então essa é a palavra, toda a palavra, diga toda a palavra, toda. Então eu acredito no otimismo bíblico, eu acredito
Não em que você fica pensando, sou bom, sou bom, sou bom, e você vai ser bom. Eu não acredito nisso. Até porque, se você for pensar assim, ou se você for agir assim, existem muitas pessoas com pensamentos bons, mas com atitudes ruins. Então, o otimismo bíblico, ele te direciona para você aplicar o que a Bíblia diz, mas te condiciona para que aquilo seja verdade. Te condiciona. Então, esse condicionamento é trazer a palavra ao nível real da nossa existência. Levante sua mão e diga, trazer, fale com mais autoridade, diga, trazer ao meu nível. E quando eu digo ao meu nível, não é nivelando no sentido de que você é melhor ou eu sou melhor, não. Ao meu nível de existência, ao nível existencial. Trazer a palavra, diga, trazer a palavra ao meu nível, a existência. E declarar. Fale com mais força, com mais pulso, diga, declarar. Como a palavra viva na minha vida. Hebreus 10, 23 diz, apeguemo-nos com o quê? Firmeza. Alguém diga firmeza. Repete, por favor. Firmeza. A esperança que professamos. Eu devo me apegar com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu. Isso aqui não é pensamento positivo. Isso aqui é um Deus responsável. Do começo ao fim, dizendo, meu filho, se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra de Deus? Eu não sei qual é a sua circunstância momentânea. Eu sei que o status de Deus não mudou. Eu vou repetir. Eu não sei qual é a circunstância momentânea. Eu não sei. Seu saldo de conta, seu status de trabalho, sua questão familiar. Eu não sei, de fato eu não sei. Agora eu sei que o status de Deus, ou o estado de Deus é imutável. Eu sei que o caráter de Deus não sofre variação. A palavra dele não tem sombra e nem variável. Não existe um Deus que falou de manhã e desistiu de tarde. Ele disse, ele vai cumprir. Levante a sua mão e diga, eu creio nesse Deus. Fala mais alto, diga, eu creio nesse Deus. Levante a sua mão mais alto, diga assim, coisas, não, grite por favor, coisas entram na minha vida por causa do que sai da minha boca. Agora você vai repetir se você lembrar. Coisas entram na minha vida por causa do que sai da minha boca. Você está cansado de viver o que você está vivendo? Pare de falar o que você está falando. Simples assim. Essa minha vida é uma desgraça. Então viva o que você declara. Uma desgraça. O que eu mais ouvi nesses últimos dias foram pessoas dizendo, meu pai disse que eu era um burro, que eu era um animal, que eu era um idiota. Minha mãe disse que eu era uma prostituta. Meu pai disse que eu era uma megera. E eu confiei nisso e me tornei o que os meus pais disseram. Porque uma sentença dada, confirmada, repetidas muitas vezes, mesmo mentira se torna verdade. Vou te explicar uma coisa que eu sempre me chateei até o dia que eu entendi isso. Nós acabamos de cantar um hino aqui. Eu esqueci o hino que nós cantamos. Esse é Quem Tu És. É isso? Só Tu és santo. Aí começa. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. 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 Só Tu és santo. Quantos aqui já ficaram 20 minutos cantando assim? Santo. Só Tu és santo. E alguém diz assim, porque eu já disse, será que não tem mais letra? Será que não tem mais letra? Será que tem que ficar 20 minutos dizendo letra? Santo. Santo. Será que tem que ficar fazendo esse looping durante 10, 20,
15 minutos, 20 minutos. Por quê? O que entra na minha vida é por causa daquilo que sai da minha boca. Então o Senhor falou para mim assim: Jacques, o dia que você aprender a repetir sem estar no culto o que eu sou, então eu vou ser na sua vida. Tem outros hinos que a gente repete muito o mesmo refrão. O Paul até não me ouviu aqui, que eu chamei e falei assim, siga. Mas ele estava preocupado com o horário, ele não me ouviu. Eu falei, eu queria que ele continuasse, repetindo a mesma frase. Repetindo a mesma frase. Eu ia fazer isso, um teste aqui hoje já. Uns já iam sentar, outros já iam baixar a mão. E aí eu ia pregar só 5 minutos, dizendo, tá vendo, é isso aí, ó. Mas ele não me ouviu, não ensaiamos. Levante a sua mão e diga assim, eu preciso entender que o que sai da minha boca, fala com autoridade, que o que sai da minha boca se transforma em vida ou morte. Romanos 12, esse é o texto mais conhecido, acredito que de todos aqui. A transformação da mente. Capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo está dando um conselho. Isso é um conselho. Ele diz, eu rogo que vocês, talvez a gente possa ler, rogo que vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí ele diz aqui, e essa é a afirmação que eu quero, não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Diga, eu preciso, fala com mais força, diga, eu preciso renovar a minha mente, para que eu seja, diga, para que eu seja capaz, fale com mais força, se você quiser, experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Diga, o dia que a minha mente for renovada, eu entro num outro nível de experimentar a boa, a agradável e a perfeita. A ordem talvez muda um pouco, mas o importante é que você experimente o que Deus quer para você. Tem alguém aqui? Coisas entram na minha vida por causa daquilo que sai da minha boca. Todo filho merece ouvir o que o seu pai deseja para ele. Por isso que quando você está irado, você se cala. Espere esfriar para depois você falar. Todas as vezes que eu falei em ira, eu tive que me arrepender depois. Porque o desejo do diabo é fazer que você perca a razão quando você a tem, porque você perde a razão não pelo fato de tê-la, você perde a razão porque você constituiu um padrão equivocado, ou seja, a sua razão já não tem mais valor, porque você construiu um outro problema, paralelo àquilo que você tinha que resolver. Paulo está dizendo, eu quero que vocês experimentem níveis diferentes do mesmo Deus. Aleluia. Eu quero que vocês trafeguem, transitem em níveis distintos na experiência cristã, confessando a palavra. Confessando a palavra. Eu li um livro de Joyce Meyer chamado Declarações. Eu não sei se em português está como Declarações, eu li ele em espanhol, chamado Declaraciones. Joyce Meyer teve a sua vida, literalmente, quem já leu os livros dela e a biografia dela, vai entender o que eu estou dizendo. Joyce Meyer talvez seja uma das mulheres, talvez hoje, ícone no mundo cristão e até fora do mundo cristão, uma das grandes pregadoras que esse mundo, graças a Deus que o reino ainda tem, e uma mulher que veio de um nicho pesadíssimo, e ela disse, eu sofri demasiadamente por declarações que eu aceitei. Eu assimilei e eu as vivi, até o dia que eu me encontrei com a palavra, e eu reverti o que eu ouvi, eu reverti as mentiras que eu ouvi com as palavras que eu decidi declarar. Declarações, diga declarações. Esse trabalho é uma desgraça, então viva essa desgraça. Minha casa não presta, então viva debaixo do que não presta.
Eu conheço histórias de maridos que perderam suas esposas por declararem coisas irreais, mas que se tornaram reais por causa da palavra. Levante sua mão e diga assim: eu preciso crer intencionalmente. Fale com mais alto, levante a mão, não tenha medo, você não vai ficar sem ela. Diga: eu preciso crer intencionalmente nas promessas de Deus. Agora, geralmente Deus vai nos levar para o deserto para nos espremer, para ver o que tem dentro. Porque é na espreita que a gente consegue liberar o que tem dentro. Pastor, estou numa crise, o senhor não faz ideia. Assim, deixe-me ver o nível da sua crise. Não o nível da crise no sentido estrutural da crise. Deixe-me ver qual é a reação que você está dentro da crise. E a reação é justamente aquela, resultado da espreita. Você amassa uma uva e tem um suco. Você amassa uma maçã e vai ter um suco de maçã. Você amassa uma pera e vai ter um suco de pera. Você amassa o Jackson e vai ter o quê? É isso que tem que ser visto. Então Deus está nos comprimindo, diga comprimindo. Você já viu como se faz um comprimido? Uma drágia. Familiares da minha esposa, meus familiares, vêm do ramo também, meu sogro vem do ramo da farmácia, farmacêutica, homeopatia, e ele fazia remédios, e depois a minha sogra também teve fábricas, e eu, sempre que podia, estava ali observando como eles faziam aquela sucção do pó, dos remédios, e como eles faziam as drágias, e é muito interessante. Joga-se o pó, o remédio, o fármaco, em cima de uma pista de aço, e tem as cápsulas, são colocadas nos orifícios corretos, e há uma sucção que suga todo o pó que está sobre aquela mesa, controlado, medido, correto, e depois a outra parte da cápsula, que é encaixável, que se encaixa, sela, ou senão a drágia é jogada da mesma forma, e aí vem uma máquina precisa, que vai pegar aquele pó solto, aleatório, e vai comprimir, diga comprimir, é por isso que chama comprimido. Uma drágia é um elemento fármaco comprimido, pouca coisa resulta em alguma coisa benéfica para o seu organismo. Pouca coisa comprimida resulta um benefício para o seu corpo. Comprimido, baixo. Para esse remédio te fazer bem, ele teve que ser comprimido. Não sei se tem alguém aqui. Tem coisas que Deus está dizendo, eu preciso te comprimir. E não é porque eu quero te amassar a ponto de te destruir. Eu quero te amassar a ponto de que não tenha nada teu mais dentro de você. Então eu vou perceber o que está dentro de você. Uma das coisas, ou uma das traduções para a palavra arrependimento, não é só mudar o curso, e sim mudar a mente. Mudar o pensamento, mudar a forma de pensar, mudar a maneira de pensar. Eu preciso mudar a maneira de pensar, como eu estou pensando em relação a isso. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. Diga amém se você crê nisso. Diga mesmo que eu não veja. Diga mesmo que eu não vejo. Mesmo que eu não esteja vendo, diga mesmo que eu não esteja vendo, Deus está trabalhando. Veja, 24 horas somos alimentados com lixo, a nossa mente. A nossa mente é alimentada 24 horas por lixo, por aquilo que ouvimos, por aquilo que assistimos, que vemos e que ouvimos, e é 24 horas, ou notícias, ou fatos, enfim, a nossa mente é inundada por informações que, se nós não catalisar aquilo, reciclar aquilo, fazer isso que se torne alguma coisa melhor para nós, a gente vai acabar sendo resultado daquilo que nós ouvimos. Então você não pode ser mais resultado daquilo que você ouve, e sim, se a tua mente está em Cristo, ou a sua mente é a mente de Cristo, uma mente renovada, aquilo que você ouve se transforma naquilo que você vai falar. Então quando você ouve algo que não condiz com aquilo que Deus quer para você, então você muda o que você fala. Você já notou que quando você fala, o primeiro que ouve é você? Vou repetir isso. Quando você fala algo, o primeiro que ouve é você. Primeiro você ouviu isso na sua mente, depois você se expressou e você ouviu audivelmente.
com algumas exceções de quem tem problema de audição, mas ouviu já, primeiramente, no primeiro estágio na sua mente, depois você ouviu literalmente. O primeiro que ouve é você. Então escute, quando você denigre, quando você difama, quando você destrói alguém, antes de você precisa entender isso, que você é refém das suas próprias palavras. Tem alguém aqui? Já foram embora? Tem alguém aqui? Pare de dizer amém para as coisas erradas. Para de dizer assim seja para aquilo que Deus não quer que seja amém na sua vida. Diga, eu não aceito isso. Hoje, aconselhando uma pessoa, eu disse, eu quero que você mude a sua forma de... A formatação está equivocada. Mude essa retórica, mude isso. Porque desde o momento que eu comecei a ouvir a pessoa, ela é tão triste tudo. Não, porque eu sou assim, porque por isso, e por isso, e por isso. Eu falei, mude isso, altera o disco, vira esse disco. Vira esse vinil, que do outro lado tem alguma coisa boa, pelo amor de Deus. Não, pastor, mas é que a minha família inteira é assim. Então Deus está querendo pegar você para nortear sua casa. Não, é porque isso eu carrego desde antes. Então Deus está pegando você para você ser a agulha. Você vai ser a agulha, você vai ser o delineador. Você vai ser o definidor. Você vai ser aquele que vai definir, vai startar. Tem alguém aqui na casa, por favor? Você vai ser aquele que vai começar de você. Mas pastor, a minha tataravó, com todo respeito, Deus a tenha. Deus está começando algo novo em você. Levante a sua mão e diga assim, eu creio na palavra. Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é outro que a gente canta, né? Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Agora te viu que vai vir? Esse é quem tu és. E agora, gente, esse é quem tu és. Aí no meio desse hino você fala, nossa, que chato. E aí Deus está dizendo, é por isso que eu não me revelei quem eu sou para você. Você tem dificuldade de me reconhecer. Um livro para você ter uma captação de 30% a 40%, você precisa lê-lo 7 vezes, no mínimo. De 30% a 40% de captação de coisas reais e mais importantes. Não quer dizer que você vai lembrar-se de 30% a 40%. É de captação parcial. É aquilo que os professores dizem, que os teólogos dizem que o Senhor vai te fazer lembrar. Tem coisas que você se esquece por natureza, mas no momento oportuno, o Espírito Santo, uau, lembrei. E às vezes o Espírito Santo quer lembrar, mas você nunca estudou. Então já não é lembrar, é adivinhar, ou revelação, melhor. Cante até que você tenha a revelação do que você está cantando. Esse é quem tu és. Terminamos aqui o impacto. Nós estávamos, eu nem sei o que nós estávamos fazendo. Acho que estamos jantando. Estávamos comendo aqui. Estava eu, a pastora, pastor Sandro, pastor Paul. Acho que era o que sobrado. O que sobrou aqui na gente. Eu depois daquela reunião, eu tive uma reunião ainda com um pastor. Uma reunião maravilhosa, inclusive. E um pastor convidado. Queria ir embora às 6 da manhã e só tinha aquele tempo. Eu falei, não, mas maravilhoso, vamos embora, vamos conversar. Aí quando terminei, fui jantar. Aí eu vi uma das meninas, não sei se foi a Bela, estava cantando, a chamar de maluco, a chamar de pirado, a chamar de maluco, e nós comendo, pirado, maluco, pirado. Ela não sabe o que ela está cantando, mas ela ouviu alguém cantar tantas vezes que se tornou um looping para ela, e ela começou a fazer aquilo se tornar a realidade, mesmo ela sem saber. Bela, você sabe que você está cantando sistematicamente falando? Bela, você sabe o que você está proferindo? Imagina, eu só acho que é engraçado, maluco, pirado. Mas ela não sabe o que ela está cantando, mas ela está declarando. Agora, ao declarar, ela está fazendo afirmações.
Pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, mas por Jesus eu fui impactado. E diga-se de passagem, ela ainda não foi para o impacto. Vire para o teu irmão e diga assim: você está cansado do estilo de vida que você leva? Não precisa responder a ele. Agora diga assim: em nome de Jesus, mude as suas palavras em relação à sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 17. É poderosa essa palavra, porque consequentemente a fé vem pelo ouvir. Alguém diga, por favor: a fé vem pelo ouvir. O ouvir do quê? A mensagem, a palavra. Pastor, eu estou me sentindo fraco, sem fé. É porque você está falando pouco da palavra. Você está alimentando demais por Netflix. Netflix não vai te gerar fé. Netflix vai te gerar qualquer outra coisa menos fé. Alguém me perguntou: pastor, como é que eu consigo mudar a minha vida espiritual? Eu disse: tem duas maneiras. Existem várias, duas maneiras. Primeiro, fale mais com aquele que te criou. Porque é ele que te criou, ele vai resolver os seus dramas. Ele sabe quais são os red buttons da sua vida que precisam ser pressionados. Fale mais com ele. Ah, mas eu não sei falar com ele. Se você sabe falar comigo, que sou mau, imagine falar com ele, que é bom. 2, leia coisa que edifique. Dei 2 livros na mão dela. Falei: e daqui 30 dias eu quero os 2 livros lidos. Ela disse: eu prometo que eu vou ler. Falei: e eu prometo que eu vou te cobrar. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos atrás de palavrinhas mágicas para resolver a nossa vida espiritual. Mas a fé virá pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você vai ser alimentado pelo tanto que você decidiu ouvir a palavra de Deus. Minha esposa sabe, eu só consigo dormir, não é que eu só consigo como um estado fechado, né? Mas a maioria das vezes, por que não dizer quase todas as noites, eu durmo ouvindo. Então eu separo uma playlist. Eu vou dizer para vocês que eu não ouço tudo, porque nos primeiros 20, 30 minutos provavelmente eu já fui. Separo mensagens, separo palavras. Tem algumas coisas muito gostosas para se ouvir à noite. São textos bíblicos. No YouTube tem de montão. E aí, textos bíblicos para meditação. Tem uma pessoa narrando com uma boa voz. Coloco aqui, já dou boa noite, e com o fone no ouvido. E o fone que tampa o mundo pode acabar. Eu estou ali e durmo com aquilo. Pastor, mas o senhor ouve a noite toda? Garanto que não. 10, 15 minutos no máximo, seja o que estiver ouvindo. Mas esses dias eu acordei de madrugada, um silêncio no quarto, e o fone de ouvido estava... Em vez de eu pegar e desligar, bum, voltei no ouvido de novo. E era uma palavra, não sei quem estava pregando, ou quem estava falando, e eu não vou me esquecer. Olha o que dizia, na hora que eu coloquei no ouvido: os que de madrugada me buscarem, estes me acharão. Eu falei: eu acho que Deus está querendo alguma coisa de mim aqui. Mas eu não estava com forças para levantar, honestamente falando. Levantei o meu tronco, coloquei um travesseiro debaixo da minha grande barriga, e falei: Deus, vai ser assim mesmo hoje. E ali orei um tempo, falei um tempo com Deus, chorei um pouco aos pés dele e dormi. Deixa eu dizer uma coisa: eu quero que você aprenda a declarar a palavra fora do culto. Eu quero que você aprenda a declarar a palavra sem ser impulsionado por A ou B, dizendo: levanta a mão, faça isso. Nós faremos todas as vezes que for preciso é uma forma de atrair a sua atenção, é uma forma de colocar você em movimento. Sim, é uma forma litúrgica também, didática também, mas você precisa fazer isso fora. Diga: eu sou capaz de fazer. Só meia dúzia disseram: diga: eu sou capaz de fazer. Levante a sua mão e diga assim: a minha história vai mudar quando eu mudar a minha forma de falar. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Olha que palavra poderosa. Salomão foi incrivelmente perspicaz, foi cheio de ousadia, audacioso ao escrever essa declaração.
Eu quero que você leia comigo, 1, 2, 3, diga, quem se isola, vamos juntos, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Diga para o teu irmão, você não foi feito para morar sozinho, para ficar sozinho. Diga, você não foi feito para ficar só. Fala mais alto para ele, diga assim, você não foi feito para ficar isolado. Fale mais alto, diga assim, você não é tão bom assim para ficar sozinho. Você não é essa Coca-Cola gelada do deserto. Diga, você foi feito para conviver, para viver, para ter harmonia, para se relacionar, para andar comigo, com alguém. Diga amém aqui. Agora, no mesmo capítulo, verso 21, aqui vem a exortação para quem não se isola, mas se comunica, se relaciona. Aí ele dá um adendo aqui, é muito importante. Ele diz, verso 21, ele diz, escute isso, porque isso é importante que a gente entenda. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Escute isso, repito, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la. Usá-la quem? Não é as pessoas. Usar a língua vai desfrutar do que diz. Se você falar de morte, enjoy a morte. Se você falar da vida, desfrute. Não sei se tem alguém aqui. Você precisa entender que você vai desfrutar o que você fala. Aleluia. Você pode usar a sua língua para matar alguém. Você pode usar a sua língua para fazer alguém viver. A vida está no poder da língua. Levante a sua mão e diga assim, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor. Deixa eu fazer aqui, vou usar dos 3 minutinhos que eu tenho, porque eu estou aprendendo a pregar pouco. Escute isso. Tem sido muito duro para mim, mas eu estou aprendendo a pregar pouco. Agora, escute isso. Deus disse para o povo, e Josué disse, Josué em comando, Josué o comandante, Josué, vocês vão conquistar, eu sinto Deus aqui. Josué, vocês vão conquistar a cidade, e eu preciso que vocês usem uma estratégia. Sim, Senhor, vamos, o Senhor quer que a gente entre arrebentando? Não, eu quero que vocês fiquem calados. Diga assim, existem terras. Não, fale mais alto, enche esse peito de ar, e diga, existem terras, geografias, a serem conquistadas. Calado. Quem é que faz assim, ó? Calado. Calado. Vire para o teu irmão e diga assim, com todo respeito, fala. Você imagina o povo para conquistar a terra, chega nas muralhas de Jericó. Rodeia. E quando der o tempo, quando der a hora, abram a boca. Porque quando vocês abrirem a boca na hora correta, eu derrubo as muralhas. Sabe por que as muralhas não caíram da sua vida? Porque você não cala a boca. E com a sua boca aberta você constrói muros maiores do que de Jericó. Fica de pé, por favor. Vire para o teu irmão e diga assim, eu queria que você entendesse essa palavra essa noite. Com todo carinho, diga, eu queria que você entendesse essa palavra. Os pais, escute, Josué, por que nós temos que ficar calado? Porque vocês não calaram os seus pais e os seus pais não entraram na terra. Vocês não calaram os seus pais, e os seus pais por falarem tanto, murmuração. Lembre que uma das causas de não ter entrado na terra foi a murmuração. Falaram demais, por isso não entraram. Vocês estão tendo a segunda chance, a chance que a sua família não teve, de entrar na terra. Então agora recebe a instrução, fique calado, no momento certo, abram a boca. E quando abrirem, as muralhas não vão aguentar, e elas terão que cair. Alguém diga glória a Deus aqui, diga, a minha casa, fala mais alto, diga, a minha casa será visitada pelo poder da palavra. Termino lendo Lucas capítulo 1, versículo 20. Lucas 1. Do 1, eu não vou ler até o 20, mas apenas alguns versos aqui. Lucas capítulo 1, um texto extremamente conhecido. Agora você ficará, não, o verso primeiro. Olha que coisa interessante.
verso 2. Lucas capítulo 1, verso 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles desde o início. Não. Lucas capítulo 2, capítulo 1, perdão. Versículo 3. Versículo 3. Next. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Verso 4. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Verso 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Verso próximo. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os seus mandamentos, preceitos do próprio Senhor. Verso próximo. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Prossiga. Certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Próximo versículo, agora leia comigo, por favor. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer. Verso 10, leia alto, por favor. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Verso próximo, juntos. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. E o que aconteceu? Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Verso 13, aumente os decibéis da sua voz. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Próximo verso, aqui o negócio fica estreito. Ele será movido de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Leia o verso 15. Pois olha a declaração que Deus está dizendo: eu vou te dar um filho, sua mulher é estéril, mas eu sou Deus. Você é velho, mas eu sou Deus. Eu vou te dar um filho, e vou dizer mais: já tem sexo, é homem, já tem nome, é João, e ele será poderoso, será cheio do meu espírito. Eu vou fazer algo poderoso com ele. Agora olha o verso 16. Fará retornar muito dentre o povo de Israel o Senhor, o seu Deus. Verso 17, alguém leia. Irá adiante no espírito e no poder de Elias. Verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza? Seu mané, seu cabeçudo, quem está te falando é o teu Senhor, é o teu Criador, é aquele que não mentiu nunca. E você quer saber como pode ter certeza? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Aí no próximo verso, olha o que o Senhor disse. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Verso 20. Agora você ficará mudo, para não atrapalhar o processo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Fecha a nossa matraca, porque nós estamos perdendo bênçãos demais por falar demais. Nós estamos perdendo, às vezes perdendo até os nossos filhos, porque a nossa boca é maldita, maliciosa e não fala coisas benignas. Senhor, muda o nosso coração, porque o nosso coração só fala, o nosso coração está cheio e a nossa boca só fala do que o nosso coração tem. Senhor, assim como o Senhor fez com Zacarias, se precisar, faz com alguém aqui essa noite, que de repente precisa ficar, não mudo no sentido literal, ninguém está orando para isso, Senhor, mas para que a pessoa comece a ficar com mais consciência, saber o que fala, como falar, para não atrapalhar o projeto de Deus. Onde se viu, às vezes porque falamos demais, atrapalhamos o projeto, e a gente fica dizendo: por que a nossa vida não sai para frente? Por que a nossa vida não vai para frente? Olha para as finanças, está um buraco. Olha para o relacionamento, está um buraco. Olha para a casa, está um buraco. Olha para a cama, está um fracasso. Olha para a mesa, está um fracasso. Olha para a vida emocional, está um fracasso. E a gente diz: mas Senhor, por que isso? O Senhor está dizendo: o problema é que você construiu muralhas maiores do que as de Jericó com a sua própria boca. Você instalou coisas tão poderosas
falando o que não devia, em hora inoportuna, de maneira inadequada. E eu estou dizendo para você: não interrompa o meu processo. Eu estou te dando graça nesta noite para você falar das boas novas que eu tenho liberado ao teu respeito. Abra a sua boca para falar o que eu tenho prometido para você, e eu sou fiel para cumprir. Abra a sua boca para declarar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a tua descendência, sobre a tua linhagem, e a sua história vai ser mudada. Eu oro em o nome de Jesus, e alguém diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Pastor Luiz vem orar pela oferta e nos ministrar sobre a oferta. Escute, antes de receber essa palavra, eu queria que você abraçasse pelo menos um corajoso, nem que seja só você. Abrace um e diga: